Olá! Em nossa aula de hoje, nós falaremos sobre dois assuntos: tecnologia assistiva e utilização de blogs. E a gente inicia aqui já colocando uma fala de Vygotsky em destaque em relação à importância dos processos interativos na construção das estruturas mentais e como isso influencia nos processos de aprendizagem. Porém, as pessoas com deficiências, elas enfrentam uma barreira a essa aprendizagem, uma vez que há a necessidade do desenvolvimento de recursos de acessibilidade. E assim sendo, a tecnologia assistiva é um dos principais avanços da humanidade em relação a uma melhora significativa na qualidade de vida dessas pessoas, uma vez que ela pode oferecer a independência funcional da pessoa com deficiência, bem como melhorar a relação dessa pessoa com o meio em que ela vive, além de estar amenizando os déficits sensoriais. Então, tecnologia assistiva é o quê? É toda e qualquer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia à pessoa portadora de deficiência. E a tecnologia assistiva, ela é classificada em baixas tecnologias e altas tecnologias. Então, vamos começar aqui com as baixas tecnologias. As baixas tecnologias podem ser produzidas ou adaptadas de acordo com a necessidade de cada pessoa com deficiência. Um exemplo que eu coloquei aqui de uma baixa tecnologia é a pulseira de pesos. Para que serve essa pulseira de pesos? É para aquelas pessoas que apresentam movimentos involuntários e, quando apresentados nos membros superiores, podem estar dificultando a digitação. E a segunda classificação, altas tecnologias, já são recursos mais sofisticados, com recursos eletrônicos e podem ser controlados por computadores. E o exemplo aqui de teclado adaptado. E esses tipos de teclados, eles são utilizados por pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, que proporcionam uma maneira alternativa de utilizar as teclas. A tecnologia assistiva, ela encontra grande dificuldade para registrar todos os recursos utilizados para as pessoas com deficiência, porque muitos recursos são criados e não divulgados, tendo em vista que são realizados conforme a necessidade da pessoa e normalmente são caseiros. Esse é um ponto negativo, porque se houvesse essa divulgação, esses recursos poderiam ser testados, pesquisados, adaptados e até mesmo prescritos para outras pessoas com deficiência. De toda forma, nós temos 11 categorias elencadas como assistivas, que nos ajudam a visualizar as possibilidades existentes. São elas: auxílios para a vida diária, CAA-CSA, comunicação aumentativa, suplementar e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, órteses e próteses, adequação postural, auxílios de mobilidade, auxílios para cegos ou com visão subnormal, auxílios para surdos com déficit auditivo e adaptações em veículos. Todas essas categorias são elencadas como assistivas. A informática na educação especial. Nessa parte, a gente vem falando como que temos a possibilidade do uso da informática como recurso para reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência. Nós damos destaque aqui para esse trecho. Um computador compreende dois elementos básicos: o hardware e o software. Nós já falamos isso numa aula anterior, mas vamos de novo. Então, vamos lá revisando. O hardware são componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos os computadores e equipamentos periféricos, ou seja, o hardware é a parte física, tangível do computador.
Já o software são os programas, procedimentos e documentação que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware. Assim, concluímos que o software é a parte lógica, isto é, os programas do computador. Então, a diferença é básica: hardware, físico, software, parte lógica, programas, ok? E as novas tecnologias são recursos atrativos para a aprendizagem dos alunos na inclusão. Inclusive, facilita a inserção desse aluno nas escolas regulares e favorece também a cooperatividade. Vamos passar para as adaptações de hardware, que são todos os aparelhos ou adaptações presentes nos componentes físicos do computador, nos periféricos, ou mesmo quando os próprios periféricos, em suas concepções e construção, são especiais e adaptados. E um dos recursos de adaptação de hardware mais eficiente é a máscara de teclado ou colmeia. E o que é essa máscara de teclado ou colmeia? É um acessório acoplado a um teclado de computador e tem a finalidade de auxiliar os usuários que possuem pouca coordenação motora ou mobilidade reduzida nos membros superiores. A colmeia, ela impede que mais de uma tecla seja pressionada ao mesmo tempo ou que uma tecla seja pressionada indevidamente. E ainda temos o teclado com máscara coberta, que são tampões de cartolina ou papelão e deixa à mostra para o aluno somente as teclas que serão necessárias para aquele trabalho. E dessa forma, a diminuição dos estímulos visuais. E o profissional, né, o professor ou a equipe multidisciplinar que trabalha com esse aluno, poderá confeccionar diferentes tipos de tampões de acordo com a necessidade das teclas que serão apresentadas para a utilização do software. E além dessas adaptações de hardware, existem muitas outras que podem ser encontradas em empresas especializadas, é, e eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Os acionadores especiais, e os acionadores especiais são um recurso de tecnologia assistiva que tem por objetivo de acionar ou ativar algo. A função do acionador varia de acordo com o dispositivo em que o mesmo está plugado. Então, pode ser como um mouse, uma tomada, uma luminária, ventilador, um brinquedo, entre outras tantas possibilidades. O próximo modelo aqui são os mouses adaptados, que são os mouses utilizados por pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, e eles proporcionam uma maneira alternativa de utilizar as teclas. E o último aqui, monitores com telas sensíveis ao toque. Então, esses monitores touch, eles também auxiliam essas pessoas que têm a dificuldade de estar movimentando o mouse, ela vai direto na tela e clica na função que ela deseja. Muito interessante também. Prosseguindo, nós vamos para os softwares especiais de acessibilidade, que são bem desconhecidos. Então, prosseguindo, nós vamos para os softwares especiais de acessibilidade, que é um recurso, às vezes, bem desconhecido das pessoas, pois tem as opções de acessibilidade no próprio Windows. Para você acessar esse recurso, você vai no seu computador, lá no Iniciar, né? Clique em Iniciar, Configurações, Painel de controle e opções de acessibilidade. No meu computador, não é opções de acessibilidade, é facilidade de acesso. Então, quando você entra aqui em facilidade de acesso ou opções de acessibilidade, depende da edição do computador, aí você vai ter essa central de facilidade de acesso e aqui o que você pode fazer? Você pode permitir que o Windows sugira configurações, otimizar exibição visual, substituir os sons por indicações visuais, alterar o funcionamento do mouse, alterar o funcionamento do teclado, tem esse ícone aqui, reconhecimento de fala. Você pode iniciar
o reconhecimento de fala e configurar o seu microfone também. Então, desta forma, várias modificações poderão ser feitas para adaptação às necessidades dos alunos com alguma deficiência. E um exemplo bem simples é o aluno que tem uma coordenação motora comprometida e não consegue utilizar o mouse. Ele vai poder utilizar apenas o teclado, porque é só ir aqui no íconezinho alterar funcionamento do teclado e configurar o computador. E a partir daí, a parte numérica que fica à direita do nosso teclado vai estar realizando os comandos de seta do mouse. E além dessas que eu mencionei, tem outras funcionalidades também, como contraste de tela, teclas de aderência, enfim, entrar ali na configuração, futicar bastante e achar o recurso que você precisa. E na internet também, nós encontramos muitos sites que disponibilizam programas gratuitos para as pessoas com deficiência. Eu vou mostrar para vocês aqui o da Universidade do Sul da Bahia, que disponibiliza em sua página vários downloads de softwares gratuitos e eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, nós estamos na página da UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, e aqui, ó, para cada deficiência já tem os softwares. Então, para quem tem a deficiência auditiva, nós temos o Braille Translator, que converte o texto digitado em Braille. Tem o Braille Virtual, aí já é um curso gratuito, baseado em animações gráficas destinadas à difusão do ensino do sistema Braille a pessoas que enxergam. E aqui diz que esse pode ser baixado e utilizado sem a necessidade de internet. Para deficiência visual, nós temos o DOSVox, que é um dos mais conhecidos, o MacDaisy, o NVDA. Para quem tem deficiência motora, tem o Motrix, que é um software gratuito que permite que as pessoas com deficiências motoras graves possam ter acesso a microcomputadores, permitindo um acesso amplo à escrita, leitura e comunicação por intermédio da internet. Quem tiver curiosidade, é só acessar aqui o site que eu vou deixar para vocês, ok? E aqui nós temos um caso apresentado no terceiro Congresso Ibero-Americano de Informática na Educação Especial em 2002, e eu achei bem curioso, é o caso desse aluno aqui, o Raimundo, que é tetraplégico de uma escola da Bahia, que com auxílio de simuladores no computador, ele consegue escrever, desenhar e até jogar, ação que antes seria inimaginável acontecer. Esses tipos de simuladores podem ser racionados com ruídos, pequenos movimentos voluntários ou até mesmo a piscada ou o movimento do olho. No caso do aluno em questão, Raimundo, ele acionava com sopros no microfone e pequenos movimentos da mão, como mostram as imagens. E como eu mencionei anteriormente, para as pessoas com deficiência visual, o software DOSVox é muito utilizado, e esse software ele foi criado no Núcleo de Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e permite que as pessoas com deficiência visual utilizem um computador comum para desempenhar várias tarefas e trazer, assim, a sua independência nos estudos e no trabalho. E para finalizar esse assunto, para a gente escolher quais os recursos de acessibilidade nós devemos utilizar com os alunos, tem que ser feita uma análise, a escuta dos profissionais que fazem o atendimento a esse aluno, normalmente é uma equipe multidisciplinar, para se chegar à decisão de qual o melhor recurso a ser utilizado para ele. Um exemplo atual que eu tenho é um aluno do 5º ano na minha escola, ele tem baixa visão. Então, assim, ele faz um acompanhamento semanal em uma associação de olhos, em Conselheiro Lafayette, eu não me recordo o nome, e quinzenalmente, ou até mesmo antes, se houver necessidade, a associação envia um relatório para nós, para a escola, e a professora regente recebe essas dicas, algumas orientações,
para que esse aluno consiga evoluir da melhor forma possível. E além da baixa visão, ele também é hiperativo e está sendo investigada até também a possibilidade de autismo. E assim, com essa comunicação efetiva, né, nós vamos adequando as ações para que o aluno consiga transpor essas barreiras do dia a dia. E assim, lembrando, né, que a gente tem que contar com o apoio da família também, é primordial. É só assim esse aluno vai ter um sucesso na sua aprendizagem. E o segundo assunto da nossa aula de hoje, blogs, uma boa ferramenta para conectar a garotada aos conteúdos. E a gente inicia falando da pressão que o profissional da educação recebe em relação à inserção de novos mecanismos digitais em suas aulas. Muitos desses profissionais, principalmente aqueles que já formaram há muitos anos, provavelmente eles não tiveram em suas matrizes curriculares nada a respeito das TICs, na época, muito menos das TIDICs. Eu, por exemplo, eu formei em 2003. Eu tive a disciplina de Educação em Novas Tecnologias, porém, o que foi aprendido naquela época, para os dias de hoje, já está um pouco, né, ultrapassado. Então, por isso que cabe a nós buscar sempre as capacitações para que a gente tenha a competência de repassar os conhecimentos aos nossos alunos, que são dessa geração extremamente digital. E o blog é uma das formas de diferenciação do ensino e é bem utilizada para a incorporação da tecnologia à prática pedagógica. Então, conceituando blog é um espaço para registros em forma de textos, fotos, vídeos, links, ilustrações, animações e áudios, em que é possível interagir com os leitores por meio dos comentários. Os posts, tudo que é publicado, entram em ordem cronológica, do mais recente ao mais antigo, e podem ser categorizados por assunto. E como nós devemos tornar a aprendizagem significativa, as escolas de diversas redes mantêm um blog institucional para compartilhar as informações e produções dos alunos com toda a comunidade escolar. Prosseguindo aqui, TIDIC bem planejada e bem gerenciada, que nos diz que nós precisamos entender as especificidades de um blog, refletir sobre os objetivos do aprendizado, a estratégia didática adequada e o recurso para colocá-la em prática. Mas, antes de tudo, o professor ele deve simular, ele tem que testar. Antes de desenvolver essa atividade em sala, para que se evite a perda de tempo na exploração da ferramenta. Então, se você for criar um blog junto com a sua turma ou fazer um mutirão com a escola, cada turma ficar responsável por uma parte do blog ou por inserir algum documento, alguma postagem, um vídeo que seja, a professora já tem que ter conhecimento total de como que faz, como que acessa esse blog, tá? E aqui em destaque, é importante cuidar para que a plataforma seja aproveitada em todas as suas possibilidades e não apenas como depósito de fotos ou para atividades desconectadas das finalidades pedagógicas. Isso é muito sério, gente, porque às vezes, tá postando um monte de foto lá, fez uma coisa sem objetivo e já postou as fotos. Cuidado. Tudo que for postar tem que ter um objetivo, tem que ser muito bem pensado, porque senão o tiro acaba saindo pela culatra, né? Você acha que estou utilizando uma nova ferramenta, mas cuidado, seja precavido e analise bem o que é postado. Até mesmo porque, como diz aqui, ó, o blog deve ser um espaço complementar de aprendizagem e também uma forma de comunicação com pais, até para apresentar o que está sendo feito com os alunos em sala. É uma ferramenta muito útil para a gente. E uma das possibilidades do uso do blog é a criação do portfólio online, em que se faz a postagem das produções dos alunos e ao acompanhamento da evolução do aprendizado. E o pai também pode acessar e ver o que o seu filho está produzindo.
E nós temos aqui os cuidados necessários ao se utilizar o blog. Em relação à autoria dos textos, sempre colocar a fonte, se é sua própria, se é de algum autor, se assegurar da exposição dos estudantes de forma negativa. Não seja o único a alimentar o blog, divida essa tarefa com toda a classe, com toda a escola. Os conteúdos postados têm que ser de fontes confiáveis. Esse aqui, ó, eu acho que é o mais importante. Se o post for escrito por você, prime pela ortografia e certifique-se de que não há erros conceituais. Se for escrito pela turma, você pode optar por manter a escrita original. Pode optar. Eu acho que depende muito do ano que esse aluno está. Primeiro ano, segundo, ok. Mas a partir do terceiro, eu acho que já seria prudente estar fazendo a revisão dessa escrita para postagem. Não divulgue dados nem opiniões pessoais, apenas as opiniões profissionais. Aqui eu acho que nem precisa, né? Conteúdos inapropriados para crianças. Às vezes a gente tem que ter cuidado, por exemplo, um vídeo. Eu pego um vídeo no YouTube, eu tenho que assistir ele do início ao fim, porque talvez tenha alguma cena inapropriada ali, eu acho que vai ser legal, mas eu não vou fazer essa verificação. Tem que ter muito cuidado com isso também. Se o blog tem música, é importante deixar a opção não executar o áudio, por mais agradável que seja a melodia. É verdade, às vezes é até inconveniente você estar lendo um texto que merece um pouco mais de atenção e a musiquinha do fundo está ali e chega a irritar. Então, isso é muito importante. E também a atualização da página, ela sempre tem que estar atualizada. E aqui só um exemplinho para vocês, é a página inicial de blog de uma escola municipal. Então, vocês podem observar, aqui tem o endereço eletrônico, o título, né, o nome da escola, a apresentação da escola, o objetivo desse blog, a contagem de número de visitantes, depois tem o perfil apresentação, apresentando o blog, e aqui já vem as postagens, sempre com uma legenda bem legal, com foto, e essa aqui foi uma atividade que eles fizeram, depois vocês leem qual foi o objetivo, muito legal o que eles fizeram para a postagem desse blog. Também não vou fazer a leitura, vocês leem posteriormente, duas experiências com a interdisciplinaridade presente, com a utilização do blog, foi muito legal também. E aqui nós voltamos novamente com a fala da diretora do Instituto Crescer, a respeito da durabilidade de um blog. Fazer uma página só para uma tarefa específica e não como ferramenta contínua de comunicação gera um lixo eletrônico enorme. Ou seja, eu não vou montar um blog, vou ter esse trabalho apenas para apresentar uma atividade, um projeto que foi realizado na escola. Esse blog ele tem que ser alimentado continuamente, por isso é interessante ser um blog da escola, não especificamente daquela turma, você coloca como subitens as turmas e vai ficar bem legal. O pai já vai direcionado àquela turma e já vai ver o conteúdo institucional. É muito interessante dessa forma. E como a gente, né, tem sempre que projetar todo o nosso conhecimento para a prática, para a nossa realidade do dia a dia, com tudo que foi falado aqui hoje, para a gente aplicar em uma escola pública, uma escola municipal ou uma escola estadual, a gente, além de ter esse conhecimento tecnológico, as habilidades tecnológicas, nós precisamos ter condições adequadas e também equipamentos para a execução da atividade. Por isso, a importância de um projeto como um computador por aluno, UCA, que é a disponibilização de computadores para alunos, porém, eu não sei se esse programa ele ainda funciona, porque eu não consegui uma informação precisa no site do MEC para identificar se ele ainda existe ou não, ou se foi substituído por algum outro programa com outro nome, não faz menção nenhuma.
porque a página está bem desatualizada. Mas, enfim, espero que tenha, né? Porque isso é importante. O governo de Minas parece que distribuiu, não computadores, ele distribuiu smartphones para algumas regiões de Minas. Já ajuda também para aquela pessoa que não tem acesso nenhum à internet. E finalizando, nós vemos uma citação de dois autores, Coates e Von Starr, que listam algumas vantagens e motivos para a criação de um blog pelo professor. Então vamos lá. Primeiro, aproxima alunos e professores, permite uma maior reflexão sobre o conteúdo e acerca de suas próprias colocações. É um exercício de alfabetização digital, tanto para o próprio professor quanto para o aluno. Amplia o horário de aula, porque fora do horário, esse aluno vai estar acessando e lendo, e às vezes comentando, e está ampliando esse horário. Permite o acompanhamento das atividades dos alunos por pais e a troca de experiências com colegas de profissão. E Marinho ainda acrescenta mais um novo motivo. Criar um blog é uma boa estratégia para o professor inserir-se de forma ativa na rede, iniciando sua cultura de uso de recursos da web. Esse uso irá deixá-lo mais confortável para aplicá-lo junto aos seus alunos. E é isso, pessoal, nossa aula de hoje, dois conteúdos em um. Espero que tenham gostado da explanação. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, ok? Um forte abraço, até mais.